E agora vamos descobrir como é que nós utilizamos a tabela verdade para resolver uma questão de concurso. Essa questão de concurso caiu no TCE São Paulo em 2017 pela VUNESP. Se você não assistiu ainda ao vídeo sobre como construir uma tabela verdade, vá lá no meu canal, vá lá no Orion Concursos e procure pelo vídeo como construir uma tabela verdade, ok? Então vamos começar a resolver esta questão. Considere verdadeiras as afirmações 1, 2, 3 e falsa a afirmação 4. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que geralmente quando cai esse tipo de questão no concurso, ele não costuma falar quem que é falso, quem que é verdadeiro. Geralmente ele considera a última verdadeira, e geralmente é a mais simples, e daí decorre que as outras também são verdadeiras, e aí você precisa ver quem que é verdadeiro ou não. Mas nesse caso ele diz que a última afirmação, a proposição 4, é falsa. Então, a proposição 4 é: abro os olhos ou caminho. O conector é ou. Vamos ver na nossa tabela verdade como que está a proposição, o conectivo ou. O nosso conectivo ou é este aqui. E ele está dizendo que a proposição 4 inteira é falsa, que é a nossa última linha aqui, ó. Para que a nossa proposição inteira seja falsa, ou seja, as duas proposições P e Q, vamos chamar de P e Q, aquelas duas proposições. Para que P e Q sejam falsas, aliás, para que P ou Q sejam falsos, as duas proposições precisam ser falsas. Então, nós já sabemos o valor de cada uma das duas proposições que compõem a proposição 4. Vamos voltar lá. Então, aqui nós sabemos que isto é falso e que isto é falso também. Ok, e aí a gente começa a fazer a análise das outras proposições. A proposição 1. Se acordo, então abro os olhos. Abro os olhos, ele está na proposição 4 e nós sabemos que ela é falsa. E aí, então, só precisamos saber o que é falso quando utilizamos o conectivo se, então, e a proposição termina com a segunda proposição falsa. Vamos voltar para a nossa tabela verdade. Se então está aqui. Ele diz que as proposições 1, 2 e 3 são verdadeiras, então isso aqui não vai servir para eu resolver aquela questão. E a nossa última proposição das duas, ela é falsa. Se ela é falsa, então nós temos somente duas alternativas, a segunda linha e a quarta linha. Quando é a segunda linha, nós já eliminamos porque o resultado vai ser falso. Então só nos resta a quarta linha. Então, para que C então seja verdadeiro, P e Q precisam ser falsos. Então, isto aqui, se acordo, também é falso. Aí vamos para a segunda proposição. Segunda proposição. Se me levanto, então caminho. Então caminho. Pela proposição 4, nós sabemos que caminho é falso. E caímos na mesma situação. Se, então, que inteira é verdadeira, mas para termos verdadeiro, para que a proposição 2 seja verdadeira, ambas as proposições que formam a proposição 2 precisam ser falsas. E a proposição 3. Se não caminho, então fico em casa. Caminho é falso. Então, não caminho só pode ser verdadeiro.
Se então fico em casa. Ele diz que a proposição inteira é verdadeira. Vamos descobrir o que é uma proposição se então, que começa com uma proposição verdadeira. Qual que é a segunda proposição? Nós só temos duas alternativas, a primeira linha e a segunda linha. Só que a segunda linha, ela é falsa, no se então, nós estamos olhando para cá. Então só pode ser a primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, para que nós tenhamos uma proposição se então inteira verdadeira. Então a primeira proposição é verdadeira, logo a segunda proposição também é verdadeira. E aí agora nós conseguimos resolver a nossa questão. Então, a partir dessas informações, é verdade que... Então, ele quer a verdade. Acordo e não me levanto. Acordo, ele é falso. Me levanto é falso. Não me levanto é verdadeiro. E está usando, na alternativa A, ele está usando o conectivo E. Vamos descobrir lá o que é falso verdadeiro na nossa tabela verdade. Falso verdadeiro é a nossa terceira linha. Quando nós utilizamos o conectivo E, nós temos falso. Viram? Se a proposição inteira é falsa, então esta não é a resposta da nossa questão. Não é a alternativa A. Vamos eliminá-la. B. Não fico em casa ou me levanto. Fico em casa, ele é verdadeiro. Não fico em casa é falso. Me levanto. Me levanto é falso. E o conectivo que ele está usando é ou. Não fico em casa ou me levanto. As duas proposições são falsas. Vamos ver no conectivo ou o que acontece quando as duas proposições são falsas. Quando as duas proposições são falsas, quarta linha, quando nós utilizamos o nosso conectivo ou, nós temos falso. Logo, não é a resposta da nossa questão também. A B também, a alternativa B, não é a resposta da nossa questão. Alternativa C, acordo. Acordo é falso. Fico em casa é verdadeiro. E ele está utilizando o conectivo ou. Vamos ver o que acontece quando uma proposição é falsa e a outra é verdadeira, utilizando o conectivo ou. Falso verdadeiro é a nossa terceira linha aqui, ó. Ele está utilizando o conectivo ou. Opa, essa é a nossa resposta. Verdadeiro, tá vendo? Na tabela, na terceira linha, no conectivo ou, que está aqui, ó. Nós temos o resultado verdadeiro. Esta é a resposta da nossa questão. A resposta, então, é alternativa C. Vamos ver, vamos conferir se as outras estão certas também. As outras estão erradas, então, se as outras estão falsas mesmo, se essa questão não é passível de anulação. Nós temos tempo, não estamos no meio da prova. Lógico que quando vocês encontrarem a alternativa verdadeira no meio da prova, você não vai ficar testando as outras. Se você encontrar a que você descobriu que é verdadeira, não precisa testar as outras, ok? Eu vou testar aqui porque nós temos tempo, não estamos no meio de uma prova, estamos aprendendo. Então, nós temos tempo de fazer essa análise. Então, a alternativa D é: não caminho e abro os olhos. Não caminho é verdadeiro. Abro os olhos é falso.
e ele está utilizando o conectivo e. O que acontece quando P é verdadeiro e Q é falso? Vamos ver. Conectivo e, a terceira coluna, aqui a terceira coluna, verdadeiro e falso, segunda linha, nós temos como resultado no E, falso. Então essa realmente é uma questão falsa, é uma alternativa errada, não é a resposta do nosso problema. E a alternativa E, não abro os olhos e acordo. Não abro os olhos é verdadeiro. Acordo é falso. Caiu na mesma situação anterior. Está utilizando o conectivo E, verdadeiro e falso. Logo, esta alternativa também é falsa. Se essa alternativa é falsa, não é a resposta da nossa questão. E é isso. Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa C. Acordo ou fico em casa. Espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido. Façam bastante exercícios desse tipo para treinar bastante, porque na hora da prova, essa análise que eu fiz nessa velocidade, não é normalmente nessa velocidade que você vai fazer. Eu estou fazendo nessa velocidade para você entender o que eu estou fazendo, ok? Mas naturalmente, quando você chegar na prova, você precisa estar afiado a ponto de conseguir resolver essa questão de forma mais rápida e quase intuitiva, ok? Eu aguardo vocês no próximo vídeo, e se você gostou, dê um like, compartilhe essa questão com seus colegas, concurseiros, amigos concurseiros que também estão nessa jornada para ajudarem, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!